O novo normal tem alterado as relações internacionais comerciais. A pandemia e as relações internacionais é o assunto do Maria Helena Entrevista desta semana. Eu recebo Henri Uliano Quaresma. Ele é CEO da Brasil Business Partners, também conselheiro de importantes entidades como a Associação de Comércio Exterior do Brasil, a Câmara Brasileira de Comércio Exterior da CNC, ex-diretor da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina e autor de dois importantes livros, O Fator China e O Novo Normal. Henrique Quaresma, um prazer ter-te aqui no nosso Maria Helena Entrevista, a gente que já conversou tantas outras vezes, em outras oportunidades, agora aqui nesse espaço também te encontro para falar de um assunto que eu sei que você domina como ninguém, que são esses negócios internacionais. A gente pode afirmar, Henrique, que a pandemia está alterando as relações internacionais? Como é que você está vendo? Bem, em primeiro lugar, aí um prazer, né, estar te revendo depois de tanto tempo, né, e saber que você está com tanta audiência, né, nesse seu programa e tantas atividades, né. Então, eu fico muito lisonjeado aí com o convite. Bem, com Obrigada. relação aí às relações internacionais, a pandemia, sem dúvida nenhuma, alterou bastante tudo que se refere ao comércio global. Foram duas coisas, né? A pandemia e a guerra comercial China-Estados Unidos, né? Então, foram dois vetores, digamos, de mudança, né? E aí tem ganhos e perdas, né? Com relação ao Brasil especificamente, por incrível que pareça, o Brasil tem, de uma certa forma, se beneficiado até com esses problemas, né? Tem aumentado muito a exportação, principalmente do agronegócio. Então, isso, digamos, é bastante positivo, porque mantém, né, assim, uma condição boa para o Brasil no comércio exterior, né? Você falou dessa verdadeira guerra aí, Estados Unidos e China. A gente fala em Estados Unidos, já deve ouvir e ler Donald Trump, né? E como ele é candidato à reeleição, a gente já fica pensando outras consequências se ele conseguir realmente essa reeleição. Mas houve toda esse atrito, né, Estados Unidos-China. Isso acabou trazendo reflexos também para os países ditos apoiadores dos Estados Unidos, e aí entra o Brasil? Me fala mais É, especialmente. o Brasil ficou numa situação bem interessante, né? Porque há um certo alinhamento, digamos, político, né, do governo federal e também uma relação muito forte, né, com a China, né? Porque o Brasil a China é o primeiro importador e é o primeiro país de destino às exportações, das exportações brasileiras, né? Então ele está na situação número um, a China com o Brasil, né? Então o Brasil ele não pode realmente tomar um lado, né? Não é aconselhável que tome um lado, Estados Unidos ou China. Ele tem que manter justamente esse processo diplomático, né, para poder ganhar dos dois lados, digamos, né? Agora, sem dúvida nenhuma que houve uma redução dos negócios entre China e Estados Unidos, e o Brasil, de uma certa forma, começou a ocupar um pouco esse espaço sobre esse área de proteína animal. E aí a pandemia e mais os outros problemas que teve com a carne suína no rebanho local da China aumentaram muito a nossa exportação, tanto de suínos quanto de frangos para a China, né? E soja também. Então, isso um pouco daquela parcela que os Estados Unidos deixou de exportar, o Brasil está ocupando um pouco esse espaço. Então, a médio e curto prazo, o Brasil está tendo bastante benefício com esse problema. Isso nós já vimos já desde 2018, nós já vimos já colocado esse posicionamento, né? Eu escutava muito gente dizer que ia ter problema e tal, eu sempre defendi que a gente teria algumas vantagens, realmente. Já fazem 2 anos aí, nós estamos tendo vantagens e eu acho que vai se prolongar um pouco mais ainda esse processo. E com relação aos Estados Unidos, mesmo que o Donald Trump não ganhe, enfim, que seja o outro partido do presidente, essa situação com a China continuará, tá? Porque isso foi meio que incorporado nos Estados Unidos, nessa questão anti-China, porque durante muito tempo houve uma condição muito grande de entrada da China nos Estados Unidos, né? Então, houve um sentimento até do povo, enfim, de começar a reduzir essa influência da China nos Estados Unidos, né? Então, isso, claro que com o Trump está mais forte, mas com o outro também deverá continuar esse movimento. Porque, na verdade, o governo brasileiro, há um pouco tempo atrás, chegou a fazer algumas manifestações que nos deixaram assim um pouco preocupados,
de virem a prejudicar essas relações com a China. Isso deu uma baixada? Olha, isso aí realmente havia assim, digamos, um pouco de desconhecimento até de algumas áreas do governo brasileiro com relação à China. Isso eu acompanho até um pouco de perto, com a ida depois do vice-presidente Hamilton Mourão à China, né, em 2019, estivemos juntos lá, e na reunião da COSBAN, que é a reunião de alto nível Brasil-China, e houve assim uma percepção muito positiva da China com relação ao Brasil, né? Isso de uma certa forma foi repassado a toda a área de governo, né? Então eu acredito que tenha sido um pouco atenuado esse problema e isso tem melhorado muito as relações. Mas há sempre assim, a gente tem acompanhado aí esse assunto pela imprensa, sempre há alguns embates, né? Com a vacina e com alguns outros fatos aí que sempre tem essa questão com a China, né? Mas é que eu sempre digo, né? Para entender isso, você tem que ir lá, conhecer um pouco mais da história, participar um pouco, você vai mudar completamente a visão da China, né? Então, todo mundo que fala mal da China nunca foi na China. A pessoa, quando vai e conhece, você já esteve na China também, né? E você deve ter percebido isso, né? Quando a gente vai lá, muda muito, né? Então, é muito importante conhecer, conhecer e entender, né? A China é um país capitalista, todo mundo diz que o Brasil tem menos capitalismo que a China, né? Em termos da visão de economia de mercado, né? Você tem muitas rodovias pedagiadas, né? Você tem tudo realmente bastante privado na China, apesar de ser um governo dominado aí, conduzido pelo Partido Comunista Chinês. Agora, nós tivemos recentemente, e não podemos deixar de falar nisso, um episódio envolvendo uma das maiores indústrias de Santa Catarina, que é a Aurora. E saíram comentários de que seria uma retaliação chinesa, que jamais o nosso produto poderia ter chegado lá, a uma das cidades da China, contaminado pelo coronavírus. Enfim, houve várias versões a este fato, muitas indagações, muitas relações. Agora, de fato, a gente ainda não sabe o que aconteceu, o que pode ter acontecido. Mas dá para se levar em conta uma possível retaliação ao que está acontecendo com as nossas exportações? Não, isso não procede, né? Esse caso eu acompanhei um pouco, foi um caso muito localizado, né, em Shenzhen, que na embalagem foi detectado algumas possibilidades aí do coronavírus, né? Que é totalmente impossível que tenha saído daqui, porque são mais de um mês de navegação, né? Não tem como o vírus sobreviver esse período todo. E o que ocorre foi uma questão local, muito localizada, né? Uma autoridade local, não foi uma autoridade federal, foi uma autoridade, digamos, provincial ou municipal. E o que acontece é o seguinte: algumas pessoas na China, aí é uma questão, está havendo um pouco do sentimento do nacionalismo, né? Após a pandemia, né? Então isso acaba, algumas pessoas de forma individual têm se posicionado, têm provocado um pouco essas questões que, entre aspas, poderiam se chamar de retaliação, mas são muito localizadas de pessoas, né? Não de organizações. Então, não procede esse tema, não há preocupação com relação a isso. Há uma dependência muito grande ainda da proteína animal na China, então eles não tem como ter assim uma retaliação nesse ponto, tá? Não tem isso, não tem nenhuma viabilidade, né? As pessoas cogitam, né? A imprensa cogita, pessoas cogitam, mas sem conhecer realmente profundamente esse tema, né? Então, na minha visão, na minha análise, não há nenhuma preocupação com relação a esse ponto, né? Agora, depois daquelas confusõezinhas iniciais por desconhecimento dos gestores, né, do próprio governo federal como um todo, hoje essas relações Brasil e China estão bem encaminhadas, alinhadas, melhor dizendo? Olha, elas são, digamos, meio que impulsionadas pelo setor privado, né? O setor privado se manifesta junto ao governo federal com relação a isso. Então, as nossas exportações estão crescendo bastante, né? Só para ter uma ideia, né? Assim, os nossos volumes de exportação, agora de janeiro a maio, não, a agosto, as exportações brasileiras
para a China cresceram 14% em relação ao ano passado, nesse período de pandemia. 14%. E observe só, 34% das exportações brasileiras vão para a China. 34% é bastante coisa. Muita coisa. Tá? Muita coisa. Então, é o primeiro lugar. Em 2019 também foi o primeiro lugar. Em 2019 era 28% a participação brasileira. E agora é 34%. Então, cresceu ainda mais. Né? Então, é soja, ferro, óleos, carnes, né? Então a carne suína tomou agora uma posição, as carnes tomaram a posição entre quarto e terceiro lugar no ranking, eles estavam mais embaixo, mas cresceram bastante na posição, tá? E a importação, que é importante também, porque quando se fala de exportação, tem importação também. A importação de janeiro a agosto foi de 21 bilhões de dólares, né? Ela decresceu, né? Decresceu, mas ainda é o primeiro lugar, correspondendo a 21% das importações brasileiras agora nesse período. Porque o que aconteceu? Alguns anos atrás, se falava assim, não, a China vai acabar com a indústria brasileira e tal. E isso era um comentário que existia, houve um sentimento assim forte entre a China. Depois as empresas se acomodaram, se ajustaram a isso daí e começaram a utilizar componentes chineses, principalmente a indústria eletroeletrônica, a indústria mecânica, a têxtil também. A gente vai ver que muitas indústrias têxteis brasileiras se recuperaram graças à importação da China. Não quer dizer que importaram 100%, importavam 20% da sua produção. Então, isso foi um fator muito importante de desenvolvimento até da própria indústria brasileira, através da importação da China. Né? Então, tem que se analisar desta forma, né? Não de uma forma negativa, mas de uma forma de participação. Tanto é que isso não cresceu, né? Não houve assim não se aumentou a importação de componentes, ela se manteve mais ou menos estável, né? E de produtos finais também. Que esse crescimento tem um crescimento meio que vegetativo, digamos, meio que houve uma incorporação. Já nos Estados Unidos, a incorporação foi maior, né? Houve uma incorporação muito maior. E realmente, nos Estados Unidos, alguns setores foram totalmente transferidos para a China, diferente do Brasil, que houve um convívio, digamos, com essa situação, e hoje é uma situação, digamos, entre aspas, positiva. Eu vejo como positivo, tanto é que a gente não escuta mais muita reclamação sobre isso, né? Antes se reclamava muito, hoje o próprio industrial não tem reclamado, tem gostado, inclusive. Porque era uma reclamação, eu lembro disso, era uma reclamação geral, esses produtos chineses vão quebrar a nossa indústria, se batia muito na qualidade do produto chinês, e não foi o que aconteceu. Não, eu sofri muito com essa história, porque quando eu incentivava as pessoas para a China, não, isso vai acabar. Na verdade, o nosso objetivo sempre, na ocasião que eu atuava na Fiesc, né, como diretor, o objetivo é que os empresários conhecessem o que está acontecendo lá, né? Conhecessem para se posicionar e se criar suas alianças adequadas para não ter realmente um problema, né? Então, realmente, aqueles que seguiram essa linha se deram bem, né? Acho que tem muitas empresas aí que estão positivas. Mas com relação à China, tem um aspecto interessante que eu não sei se você vai abordar, mas eu vou colocar, que os Estados Unidos, que é com relação que o problema da guerra comercial com os Estados Unidos não é só a questão comercial, né? Nós temos uma disputa tecnológica violenta, de ser o número 1 em tecnologia, né? Então, essa questão tecnológica do 5G, principalmente, né, da Huawei, né, que agora tem essa perspectiva de entrar no Brasil, há uma discussão muito grande sobre isso, como é que vai ser isso aí na 5G no Brasil. Não há uma decisão ainda sobre isso aqui no Brasil. E nos Estados Unidos também, né, que a 5G ia fazer espionagem e tal, esse negócio todo. Então, essa é uma disputa. E outra é com relação aos aplicativos, né? Então, o TikTok, né, que é conhecido por todos aí, né, de fazer os vídeos, né, aqueles vídeos maravilhosos, que virou-se o símbolo da guerra com os Estados Unidos, né? E o TikTok, ele tem, assim, em termos de downloads, né, ele tem, assim, só para ter uma ideia, nós temos aí são milhares de downloads, e então há uma perspectiva de compra, né, de empresas americanas comprarem o TikTok e tudo mais, né? E outro é o WeChat, né, que é o WhatsApp chinês. O WeChat é muito mais completo que o WhatsApp, ele é um aplicativo que você faz tudo, você faz compra, você faz tudo, e é um instrumento digamos, de monitoramento do governo chinês, né?
Porque na China, né, quer dizer, você vai ver que o policial não tem, que eu sempre digo, ele não usa arma, né? Por quê? Porque é um monitoramento muito grande, né? Pelo WeChat, né? Pelas câmeras, né? Essas câmeras de reconhecimento facial, que hoje são essas novidades aqui no Brasil, isso já tem muito tempo na China. E o WeChat dá a localização precisa, quem baixar o aplicativo dá a localização precisa onde que a pessoa está. Né? Então, tem todas as informações financeiras da vida da pessoa ali. Então, realmente é um mecanismo de monitoramento. E isso ajudou. Tem um lado negativo, que você acaba sendo monitorado, mas isso ajudou na questão da pandemia nos Estados Unidos. Né? Ajudou porque eles monitoraram muitas pessoas com relação à pandemia. Então, é que foi rapidamente resolvido o problema. Né? A gente sabe que a China conseguiu resolver rapidamente pelo monitoramento. Então, isso é uma preocupação dos Estados Unidos. Isso é uma preocupação de usar o chat nos Estados Unidos, de o chinês monitorar o americano. Então, essa então, o motivo da guerra comercial tem esses aspectos tecnológicos também que são muito fortes. Já se falava há um tempo atrás, né, que as guerras estariam bem nessa área da tecnologia. E foram inúmeras fake news que fizeram mobilizações pelo mundo, colocando fogo em torres de 5G, foi uma loucura o que aconteceu. Não, que dava câncer, né? Que o 5G dava câncer, né? Exato, tem um deputado aqui que criou uma lei, depois ele ficou quietinho e tirou a lei, porque realmente não tem nada a ver isso aí, não tem nenhuma prova com relação à questão das doenças. Não há estudos ainda que dão essa... Exatidão. Que possam provocar isso daí. Mas a questão do monitoramento, se a gente analisar, nós somos monitorados também pelo WhatsApp, né? Que é uma empresa americana. Facebook, nós somos monitorados também, né? Vivemos no eterno Big Brother. O GPS, que é domínio americano, também nós somos monitorados, né? A localização toda, né? Então, no fundo, nós estamos sempre monitorados. É difícil fugir dessa questão da monitorização, do monitoramento das pessoas. Isso não tem como fugir disso, né? A gente na rua, com câmera, com tudo. Então, a própria segurança ela está vinculada a isso, porque ter mais segurança você tem que ser monitorado, né? Então, e esse é um medo, né, americano, né? E pode ser uma oportunidade, e aí estaria também oportunidades para o Brasil, assim como a China precisa do nosso alimento, nós precisamos dessa tecnologia, quer dizer, seria essa troca. Sem dúvida, a tecnologia chinesa é uma tecnologia altamente avançada. A tecnologia, tanto na área médica, na área científica, na área aeroespacial, inteligência artificial, eles estão dando um banho em inteligência artificial, né? Nós temos várias cidades na China já que tem câmera, consulta médica em câmeras, né? Você entra numa máquina, a máquina está lá no meio da rua, né? Você tem que fazer uma consulta médica, você é totalmente avaliado, né? Que até então era feito com uma pessoa realmente olhando isso à distância, por telemedicina. Agora não, estão fazendo por inteligência artificial mesmo, né? Você chega na máquina, ela te faz todo o diagnóstico. E, então, essa parte de inteligência artificial está crescendo demais, assim, de forma absurda, e eles têm muito mais facilidade de desenvolver isso do que nós, né? E aí é uma questão básica, que é o processo, que eu sempre digo, a questão da escrita chinesa. A visão de como você escreve, interpreta o que está escrito, você transfere isso, digamos, do ponto de vista da neurolinguística para o cérebro, né? Facilita o desenvolvimento, digamos, de informática, né? Que, por exemplo, uma pictografia chinesa, você tem uma pictografia, você tem uma frase inteira. Então, aquilo é um pensamento instantâneo. Então, isso, de uma certa forma, é vinculado ao processo de desenvolvimento e facilita muito a criação, né? Principalmente de software na China, né? Então, essa é uma das explicações que tem aí sobre isso. A gente vê muita coisa, mas tem coisa que a gente nem imagina que já está acontecendo aí no mundo, e com os chineses, então, é tudo muito rápido. Eu lembro quando eu estive lá, o boom eram as rodovias que eles faziam em segundos, depois já foi ferrovia, tá uma loucura, né? Um país impressionante, a China. Agora, não tem como fugir, né? Não tem. Da primeira edição do teu livro, Fator China, até hoje, mudou muita coisa, hein? Que já merece uma nova literatura, já está se fazendo? O primeiro, tem um que já está no forno, tem um próximo que está no forno aí. Mas a gente colocou na primeira edição uma visão mais geral, no segundo, que foi o novo normal, já colocando a nova normalidade chinesa, que, por incrível que pareça,
o livro esgotou, está totalmente esgotado, não tem mais como comprar, né? Por incrível, não, imagina. Isso Hoje ele tem, você você pode comprar pela internet, você tem ainda para leitura pela Amazon, você pode comprar o virtual, né? Pode ler o virtual. E nós já abordávamos lá essa questão do novo normal, que já estava vindo já, desde 2016, já estava vindo o novo normal, né? Que é essa mudança toda de turbulência. E agora a pandemia veio justamente para concretizar o novo normal, né? Mostrar que é novo normal mesmo. Aí as pessoas viram que realmente é o novo normal, que é viver justamente nesse processo todo, né? Que se pensava que ia ser um problema econômico violento, em alguns lugares foi uma loucura. O comércio eletrônico, né, por exemplo, na China, que aumentou diversas vezes, né, as compras, né, eles conseguiram reduzir, inclusive, o tempo de entrega. Enquanto hoje no Brasil leva a média 11 dias, na China em um dia a entrega pela compra pela internet. Então, dia. então isso aumentou muito, né? Então desenvolveu muito esse processo logístico, esse processo todo de teleentrega, o Food Drones também, né? A entrega por drones já é uma realidade, já está sendo feito. Então tudo está dentro do novo normal, né? Então o novo normal entre esse aspecto todo aí que a gente focou muito no livro. Então a mudança foi essa, né? A concretização realmente do novo normal, tudo aquilo que estava sendo previsto realmente aconteceu, que a gente colocou, né? Que nós temos que analisar sempre a questão da ameaça e a oportunidade. Não quer dizer que é tudo oportunidade, também tem ameaça. Mas você tem que cuidar dessa ameaça, né? Você tem que, de uma certa forma, se blindar a isso, né? E as alianças são importantes para isso, né? Você pode se blindar pela aliança tecnológica ou comercial que você vai fazer. Fazer da ameaça uma oportunidade. Alguém já disse fazer isso, do limão uma Kotler, né? limonada. Kotler. Agora a gente falou Brasil. Agora eu queria puxar um pouco mais para o nosso quintal, Santa Catarina. Como é que está o nosso estado nessas relações internacionais? Eu vi inúmeras dificuldades recentes que as pessoas não conseguiram se deslocar do estado. Você não faz relação internacional se você não for lá. Esse é Santa Catarina, digamos, historicamente, você sabe disso, você atuou na Assembleia e você sempre acompanhou muito essa área. Você sabe que o Estado tem uma bagagem muito grande nessa área, né? Talvez seja um dos estados brasileiros mais internacionalizados. Que é pequeno, teve imigração, boa parte da população fala mais do que o idioma, né? Fala italiano, fala alemão, fala inglês, fala espanhol, por vários motivos, né? Da imigração, pela localização e tudo mais. Então, é um estado bem internacionalizado. Isso a gente conquistou um esforço muito grande, né, durante os anos, né, das empresas, né, conquistando, né, no caso da Sadia, né, desbravando, né, Embraco, enfim, as grandes empresas desbravando o mundo, criando unidades fora do país. Tivemos governadores que incentivaram muito isso, a gente sabe disso, né, incentivaram muito essa área, né, nós tivemos aí um período assim muito forte nessa área. E na área empresarial também, na área industrial nós mesmos participamos de muitas atividades aí, no desenvolvimento e tudo mais. No entanto, hoje não temos essa, digamos, uma percepção forte dessa atividade internacional, das relações do Estado, né? O que a gente está vendo é um movimento realmente, digamos assim, vegetativo daquilo que tinha que acontecer, está acontecendo mesmo, né? Em decorrência da pandemia, principalmente, desse período que a gente está passando, como você falou, não tem como se deslocar, né? Não há nem voos, não tem nem como, né? Eu mesmo estava com viagens programadas agora para esse ano, foram todas canceladas, e ontem mesmo eu fiz uma checagem agora na China, que estava indo para a China, chequei lá com o nosso pessoal na China e disse, não adianta você vir aqui, você vai ter que ficar 15 dias, não dá para se deslocar, tá? Quer dizer, eles lá estão se deslocando, a coisa está acontecendo, mas para nós irmos para lá, hoje está complicado. As feiras estão sendo feitas virtuais. A edição 127 da Canton Fair foi virtual, totalmente virtual. A edição agora 128, que vai ocorrer agora em outubro, será virtual também. É uma feira gigantesca, que movimenta milhões de dólares e pessoas e tudo mais, sendo virtual, né? Então, tudo isso está mudando muito, né? Está mudando muito e realmente ainda bem que Santa Catarina teve digamos, esse período que conseguiu criar essa condição, então essas coisas estão acontecendo assim, estão acontecendo hoje virtualmente, decorrendo daquilo que já foi criado. Vou criar coisa nova agora,
é um pouco mais difícil, né? Mas tem que aguardar. então o Mas Estado, né? Eu até há poucos dias eu escrevi um artigo sobre isso, faz um mês mais ou menos, sobre investimentos em Santa Catarina, que o Estado precisa ter investimento, precisa ter estratégia de investimento, né? Que hoje o recurso está escasso, hoje o recurso, digamos, orçamentário, né? Digamos, para infraestrutura, você fazer estradas, está tudo muito escasso, né? E com a pandemia realmente ficou mais ainda, né? Está se mantendo e tal, mas ficou muito mais difícil. Então, qual que é a saída? É o recurso internacional, né? É aumentar a exportação, porque a importação traz dinheiro para dentro do país e do Estado, e atrair investimento. Então, muitos estados brasileiros, né? Não vou citar os nomes, mas a gente tem conhecimento que estão fazendo estratégias violentas de atração de investimento nesse período de pandemia. Tá? Estão conseguindo bons resultados, né? Olha Estão aí, atraindo então temos que recursos do acordar. Estado. Não podemos ficar para trás. Então Temos você que tem que ter acordar. estratégia, tem que ter estratégia para isso, tem que ter estratégia, né? Tem que ter alianças, fazer boas estratégias, né? Você tem que ter uma boa legislação de parceria público-privada para poder atrair esse negócio para cá, O trazer governo o federal, o investidor para governo cá. federal, pelo menos na área da infraestrutura, tem buscado esses O investimentos governo federal está internacionais. exemplar. Eu tenho acompanhado aí o Pois ministro é. Tarcísio, tenho acompanhado, tenho interagido até um pouco lá com eles, assim, nas lives e tudo mais, né? E está muito ativo. Tá? O Ministério da Infraestrutura, da Transportes, É um realmente exemplo. é um exemplo. Eu estou admirado, nunca vi assim, desta forma como está sendo feito. Tá? Eu É realmente verdade. estou muito satisfeito. Mas é o seguinte, tem dinheiro fora para captar. Tem dinheiro fora. Um dos exemplos é o Banco dos BRICS, né? Eu estive no Banco dos BRICS há um tempo atrás aí, ano retrasado, e a gente viu muitas oportunidades. Trouxemos aqui para algumas áreas governamentais, explicamos como é que funcionava isso. Outros estados buscaram mais rapidamente, né? O estado de São Paulo, por exemplo, agora fez uma aliança de entrada de dinheiro violenta do Banco dos BRICS para os fundos da micro e pequena empresa, para atender ao financiamento da pequena empresa agora na época de pandemia, né? Mas o Banco dos BRICS é um banco que financia os estados, financia a área governamental para infraestrutura, inclusive, e hoje é um brasileiro, né? O Marcos Tuirro, que foi secretário de Comércio Exterior, hoje é o presidente do Banco dos BRICS. E é uma oportunidade ímpar que a gente tem de buscar esses recursos, né? Sem Que até dúvida. então Porque o aqui no Brasil não Brasil nós estamos estava. brigando. Aqui no Brasil nós estamos E brigando não, com os e o bancos negócio. estatais. Né? E o negócio é interessante porque é o seguinte: quando o Estado pega um dinheiro internacional, o aval é federal. O aval é federal. Se você alinhava isso aqui na nível federal, você não precisa colocar as garantias do Estado em cima disso, né? Então é um negócio bom mesmo, né? Assim, teoricamente é uma boa. Enquanto isso, os outros países, os BRICS, né, estão pegando o recurso, a Índia, a África do Sul, a própria China, está fazendo muita captação. O Brasil tem algumas captações agora, no último ano, aumentou mais. Tem projetos de infraestrutura, de saneamento, de rodovias, de energia elétrica. Ferrovia, Está sendo aeroporto. buscado. E é a melhor taxa que tem hoje para o Brasil. É a melhor taxa que tem. Agora você falou no aumento das exportações, e isso é bom, muito bom, movimenta, né? São muitos dólares aí. Mas a gente não tem que cuidar do nosso povo, né? E eu me assustei agora nos últimos dias com a questão da alta do dólar, aumento de exportações. Como é que nós vamos comer arroz, Henry? Pois é, mas o arroz você pode trocar por outro produto, né? Você pode trocar por Ainda outro dá para comer um produto. macarrão, né? Agora um dos pontos que eu vejo, assim, do ponto de vista estratégico, né? Eu acho que o Estado ele tem que funcionar como uma governança corporativa. Você tem que fazer análise de risco do Estado, né? Tanto para a parte de catástrofe quanto a parte econômica, né? Eu não entendo às vezes, né, que se fala que tem agora governança corporativa que funciona. A governança corporativa ela implica você ter um gerenciamento de risco, Eu vou lhe dizer uma coisa: a exportação catarinense, se a gente analisar, a exportação de carnes que é muito forte, que está no número 1, digamos, né, de volume, se analisar toda a parte de alimentos, a grande parte dela sai do oeste e vai para os portos né, que estão no litoral. Por exemplo, o que acontece?
né? Essas grandes empresas, né? Você pega uma cooperativa que, né, eu não vou citar o nome aqui, mas, né, você tem 70 mil famílias que são vinculadas a uma cooperativa que tem mais tantos mil pessoas que vão fazer compras nas lojas daquelas cidades que ela tem unidade. Então, você imagina o que uma exportação proporciona para uma região, para a região oeste de Santa Catarina, por exemplo, que tem nossas grandes agroindústrias. Então, eu sempre defendo muito essa questão, eu fico muito preocupado quando tem um problema com a exportação de alimentos. Porque na hora que você tem um problema de exportação de alimentos, você deixa de gerar dinheiro, de entrar dinheiro no oeste de Santa Catarina, que é muito importante. Então, nós temos o litoral, toda a parte logística, portuária, que atende empresas de importação, exportação, transporte, que atende, né, a logística todo o litoral, Itajaí, Joinville, vai ter Imbituba, toda essa parte logística, e tem a parte da grande produção de alimentos, né? Na região oeste, nós temos dois polos, o litoral e o oeste. E a indústria de alimentos, ela irriga toda essa economia na exportação. Então, por isso que é importante cuidar da exportação, né? Então, é importante olhar para o governante de Santa Catarina, tem que olhar com muito cuidado com relação a esse detalhe. Porque se você tem um embargo, você falou ali da empresa, né, da Aurora, que teve um embargo lá, tudo bem, foi uma coisa localizada. Mas se a gente tem um problema maior generalizado, sem citar empresa, mas o problema generalizado de alimentos, pega a Rússia e pega a China, um problema sério da fitossanidade aqui em Santa Catarina, ou um problema portuário que não consegue exportar, né? Você deixa de irrigar toda a economia do oeste e a economia boa parte da economia do litoral, né? Tá, claro, tem o turismo também e tal, né? Mas você deixa alimentar o oeste. Então tem que analisar o Estado, fazer gestão de risco como se fosse uma empresa, uma governança corporativa, né? Então esse risco ele tem que ser sempre olhado, né, com cuidado e incentivado, né? Que as empresas possam exportar, consigam exportar e trazer novos investimentos, né? Claro, para a gente encerrar, você já deu conselho aos governantes, né? Tem que ficar atento. Não, conselho não, é uma percepção só, né? Quem sou eu para aconselhar o governante, né? Mas agora vamos aconselhar os empresários. Quanto ao empresariado, como se comportar daqui para frente nesse consolidado novo normal? Olha, o empresário, na nossa empresa, a gente tem tido muitas consultas e muita interação com o setor empresarial, não só a nossa empresa, mas nos conselhos que nós participamos, né? Eles têm procurado muito, têm conversado muito com eles. Muitos estão satisfeitos que estão conseguindo até aumentar as vendas agora, na época de pandemia, né? Mas há uma preocupação justamente com a relação do novo normal, né? Dessa situação que você não sabe o que vai acontecer, né? E quando você não sabe exatamente o que vai acontecer, você tem que estar preparado para várias coisas e você tem condição de aproveitar aquela sua estrutura para atuar em outros negócios também. Não só no seu negócio, mas em outros negócios. Aquela sua estrutura que você tem lá de funcionário, máquinas, né? Ou estrutura mesmo comercial, você conseguir atuar em outros negócios, estudar isso daí. Então, você tem que estar preparado justamente para esses novos desafios, né? Porque você, de repente, você pode ter uma mudança completa. E com a pandemia, os fluxos internacionais mudaram muito, né? Porque alguns países deixaram de fornecer em decorrência da pandemia e outros assumiram aquela posição e acabaram se consolidando naquela posição, como fornecedores de alguma matéria-prima, de algum produto, né? Então, isso alterou, mexeu um pouco aí com com essa logística toda internacional, está havendo uma mudança em cima disso. E aí os países estão reduzindo tarifas, né, para tentar se acomodar, estão reduzindo o preço de produtos, está havendo uma acomodação agora, né? Então, eu acho que até o final do ano, nós vamos ter esse processo de acomodação, de mudança de paradigma, né? E aí, o que tem que fazer nesse período aí? O que tem que fazer? Justamente muito brainstorm, muito estudo de estratégia, tentar desenvolver novos produtos, ter mais alternativas, né, novas possibilidades para o seu negócio. É claro que aqueles negócios são bem consolidados, né? Não tem como mudar, esses claro que não vão mudar, mas muitos novos sistemas comerciais foram criados, né? Formas de você fazer a sua venda do produto. Algumas empresas se converteram, né? Tem empresas que se converteu totalmente de um produto, começou a fazer outro. E então, assim, é muita atenção e estar de olho nos novos negócios. Eu acho que esse a palavra-chave, são os novos negócios,
novos negócios. Estratégia, novos negócios, brainstorm, análise de risco, gerenciamento de risco, são frases que a gente não pode tirar da cabeça até o final do ano. Perfeito. Muito obrigada, Henry. É sempre um prazer enorme conversar contigo. Como eu aprendo. É sempre muito bom. Espero contar contigo em outras oportunidades. Sucesso nesse trabalho que você tem feito por nós brasileiros, por nós catarinenses e por todo o empresariado brasileiro, a gente pode falar assim. Tu tem estreitado essas relações internacionais. Muito obrigada. Lena, muito obrigado pela oportunidade. A gente vai estar sempre aí à disposição para conversar sobre esses temas aí que são tão importantes para nós aí e para o Brasil. Obrigado. Ok, muito obrigada. E obrigada também a vocês que têm nos acompanhado toda semana aqui no SC em Pauta, no nosso site, através do YouTube, das nossas redes sociais e também pela Nova Era TV. Na semana que vem estamos de volta com mais um importante assunto. Maria Helena Entrevista.